João, capítulo 14. João, discípulo de Jesus, ele tinha um título, ele era conhecido de uma forma especial como discípulo de Jesus. Quem se lembra o título que João tinha? O apóstolo do amor, ou o amado, ou o discípulo a quem Jesus mais amava. Não por acaso os pintores da Renascença fizeram aqueles quadros bonitos da ceia, por exemplo, do Senhor, e naquele quadro da ceia havia um discípulo com a cabeça reclinada assim no ombro de Jesus. É João. João era aquela pessoa tão próxima de Jesus, tão próxima, que o único discípulo que não correu da raia na crucificação, quem foi? Foi João. Só ele estava lá na cruz. João era tão próximo de Jesus, que quando alguém tinha que perguntar alguma coisa para Jesus, e era uma pergunta difícil, falou assim: fala para o João perguntar. O Pedro fazia isso o tempo todo. A coisa apertava, ele fala: não, fala para o João, que o João é assim com o homem, né? Fala para ele que ele pergunta. E foi dado a esse homem a revelação desse evangelho que nós temos. Você vai ver que João, ele vai começar desde o primeiro verso, a mostrar para o mundo que Jesus de Nazaré, aquele homem que nasceu lá na Palestina, é o Filho de Deus encarnado, é o próprio Deus. Ele vai se preocupar o livro inteiro com isso. Você vai ver que à medida que Jesus vai fazendo os milagres, ele vai dizendo assim: esses milagres aconteceram. Aliás, ele nem chama de milagres, ele chama de sinais. Esses sinais estão acontecendo para que todos saibam que o Messias está entre nós. Era a autenticação do ministério de Jesus. Esse é João que a gente vai ler agora e que a gente está lendo durante esses últimos dias. Leiamos a palavra de Deus, João 14. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus: não se perturbe o coração de vocês. Vamos repetir isso? Não. Isso. Eu queria que você assim desligasse o piloto automático. O que é o piloto automático? Pastor, eu conheço esse verso desde 1900 e bolinha. Pois é, eu sei disso. É por isso que eu estou tentando desligar o seu piloto automático. Eu sei que alguns de vocês já leram assim: olha, não se turbe o vosso coração. Tão acostumado que está com o texto, né? Então desliga esse piloto automático, vamos entender o que a Bíblia de fato está falando para mim e para você. Então, não se perturbe. Isso. Agora, desligando mais esse piloto automático, eu queria que você falasse assim, dissesse o seu nome, uma vírgula, e dissesse assim: não se perturbe o seu coração. Pode ser assim? Vamos falar? Vai lá, 1, 2, 3. Está mais pessoal a Bíblia agora? Está mais para a gente aqui agora? Agora continue dizendo o seu nome, e põe uma vírgula, e continue a frase ali. Vamos lá? Quem está falando isso para você? Jesus de Nazaré. Ficou mais pessoal esse texto? Ficou para a gente agora? Agora deixa eu ler para você outros textos bíblicos que vai ensinar para você a mesma coisa. Mateus 6:25. Portanto eu lhes digo, palavra de Jesus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Vou ler mais um texto de Mateus 6:33, que diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é de Deus ou a justiça é do reino de Deus?
Pastor, nunca nem tinha reparado isso. Eu só li assim que eu tinha decorado esse verso. Buscai primeiro o reino de Deus, seus judeus, e outras coisas, amém. Vou para o almoço. Estou fazendo um esforço aqui de você desligar o seu piloto automático da Bíblia. Eu estou incomodado como pastor e como cristão de ver tanta gente que convive com a Bíblia há tanto tempo, mas a vida não está sendo transformada pela palavra de Deus. Estou incomodado com isso. Como é que pode a gente estar diante de uma cachoeira de água e estar morrendo de sede? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ela é água para os corações sedentos. Pai, não permita que nós estejamos diante desse rio de água viva e ainda assim estejamos com a garganta seca. Não permita que nós estejamos diante do Deus Todo-Poderoso, mas que se revela num corpo humano em Jesus de Nazaré, e ainda assim a gente não perceba que Ele está entre nós. Não permita, Senhor, que a gente viva uma espiritualidade, que ela está mofada, com cheiro de naftalina, Senhor, mas que a gente viva a vida que o Deus vivo veio trazer para nós. Traz arrependimento ao nosso coração, desliga os nossos pilotos automáticos e faz a gente ver o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está entre nós e quer nos curar e abençoar. Dá-nos a manifestação da tua presença, do teu Espírito de luz, vida e verdade. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que creio Deus colocou no meu coração, e eu queria falar apenas, e tão somente apenas, a pessoas que têm preocupações hoje. As outras pessoas, me desculpe, mas não vai adiantar muito para você a mensagem de hoje, se você não tem preocupações. Mas se você tem preocupações, eu queria que você ouvisse com atenção essa mensagem. Eu estou dizendo isso porque grande parte dos pensadores do nosso tempo, e eu estou falando dos filósofos, dos sociólogos, eu estou falando dos economistas, dos cientistas sociais, essa gente que pensa a vida, pensa o mundo, eles são unânimes em dizer que nós estamos vivendo a chamada era da incerteza. E não deve ser difícil para eu e você identificarmos que a gente vive esse tempo mesmo. Você já percebeu que os anos se passaram e cada vez mais você tem menos certeza sobre as coisas? Como a vida ficou mais complexa, e ficando mais complexa, a gente tem menos certezas. É bem verdade que o século passado, o século XX, agora o século XXI, ele tenha trazido muitas esperanças para a gente. Por exemplo, muitas vacinas foram criadas, muitas doenças encontrou-se a cura para isso. A revolução tecnológica, todos nós temos acesso a um monte de coisa. Mas a questão é, diminuiu a nossa incerteza contra a vida? Parece que bem pouco. A gente viu no comecinho do século XXI, um dos países que tinha mais certeza, que era rico, poderoso, a maior potência militar e financeira que o mundo já conheceu, os Estados Unidos, ter 2 aviões invadindo o seu espaço aéreo e derrubando as 2 torres do orgulho americano, e eles que achavam que tinha certeza que eles nunca seriam atacados por ninguém, até essa nação começou a experimentar a era das incertezas. E a partir desse episódio nos Estados Unidos, que foi no ano de 2001, abrimos o século assim,
o mundo ficou cada vez mais incerto e a vida foi ficando cada vez mais vulnerável. E a incerteza, ela tem uma irmã gêmea. Qual é a irmã gêmea da incerteza? É uma palavrinha chamada preocupação, que na raiz dela, ela já se explica em várias coisas. Preocupar-se é ocupar-se de alguma coisa. Estar preocupado quer dizer que você se ocupou de algo antes mesmo que ele seja uma realidade. Tem gente preocupada aqui hoje? Percebeu como as palavras têm poder? Como as palavras significam coisas? A gente vive num mundo de tantas preocupações, que alguns de vocês estão mexendo no celular na hora do culto. Não é só aqui não. Esses dias um pastor parou um culto por causa disso. Eu não faria isso de jeito nenhum. Mas é uma realidade. A gente está tão preocupado que você não aguenta esperar até daqui a pouco do que vai acontecer, você quer se antecipar. Será que me responderam? Como se o mundo fosse mudar, alguém ter respondido o que você perguntou, isso aí. Não é verdade? Redes sociais não traz preocupação para a gente? Como você fica de mau humor, de bom humor? Deixa eu dar deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você gravar. As redes sociais, o Twitter, o Facebook, qualquer uma que você use, na melhor das hipóteses, o que está escrito lá, na melhor das hipóteses, é um exagero. Na pior das hipóteses, é uma mentira mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente achando que a sua vida é pior que a dos outros, porque no Facebook todo mundo fala que a vida é legal demais. Não é verdade? Se a vida fosse mesmo como ela aparece no Facebook, não seria bom demais, gente? Está tudo muito bom, está tudo muito legal, eu sou muito alegre, as pessoas olham para outra e mandam um recadinho assim: eu te amo de paixão. Todo mundo se ama, percebeu isso? Não há quase inimigos, não basta dizer que eu amo de paixão, como se isso melhorasse a coisa. Não entendeu o que é amor, porque a paixão é um estágio menor e pequeno do amor, então está diminuindo o amor, ao invés de aumentar. Isso vai gerando preocupação na gente. Você olha, o cara viajou, e você não viajou. Tem gente assim hoje, assim ou não? Triste. Não viajei, pastor. E o outro, não sei, ele viajou, pôs uma foto bonita de um navio transatlântico, e eu aqui no Rochdale. E vai gerando preocupação. Preocupação vai entrando para a vida, e a gente nem sabe muito bem porquê. Daqui a pouco está triste, chuta o cachorro, briga com o marido. E por quê? Porque eu vi um negócio no Facebook ali, não viajei. É um mundo que a gente vive. E não é por acaso que a Bíblia vai insistir em falar desse tema preocupação. A Bíblia insiste. João 14, Jesus dizendo: não se perturbe o coração de vocês. O que Jesus está dizendo assim: vocês estão preocupados demais, preocupados demais. Mateus 6, 25, Jesus vem e diz: não se preocupem com a sua própria vida. Aqui o texto é mais direto ainda. Aí para essa gente que está preocupada demais, Jesus vem e diz assim: vinde a mim, os cansados e chateados com o Facebook, e eu vos aliviarei. Por que a Bíblia se preocupa tanto com isso? O começo da resposta nós já temos aqui, que nós lemos aqui. Qual é o diagnóstico do nosso mundo? O diagnóstico do nosso mundo é Jesus dizendo, em outras palavras: o coração de vocês anda preocupado a mais da conta. Vive aflito, vive angustiado, vive preocupado. Isso é o diagnóstico. Aí Jesus vem com a profilaxia. Essa palavra é bonita, não é?
Não é uma palavra meio chata, mas só quer dizer o seguinte: profilaxia, aquilo que um médico vê você com uma doença. O Juninho vai me ajudar aqui, que é da área de saúde, o Douglas, e vai falar assim: olha, para você melhorar disso, você tem que fazer isso, isso, isso. Isso é profilaxia. Aí Jesus vem com essa profilaxia e ele fala assim: o problema do coração de vocês andar aflito e perturbado é que vocês não confiam no Pai e também não confiam em mim. É isso que João 14 está dizendo. Não se perturbe o vosso coração. Qual é o remédio, Senhor? Ele fala assim: creiam em Deus e creiam também em mim. Eu sei que muitos de nós falaria assim: pastor, é isso que quer dizer esse texto bíblico? Porque eu só lia isso no velório. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meus pais há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Isso tem sido durante muito tempo o versículo de enterro. Sendo que é tão real e tão nosso para hoje. Sendo a preocupação esse tema bíblico, primeiro eu queria dizer a vocês que a Bíblia vai identificar a preocupação como uma doença. E segundo, como uma doença espiritual. Viver-se preocupado em demasia é estar doente. E é estar doente espiritualmente. Agora, essa doença espiritual, ela vaza para a vida física. Quer ver como vaza? Se você se manter, não é ter preocupações, é viver preocupado, isso vai aparecer no seu estômago em forma de gastrite. Acontece ou não acontece? Se você não se cuidar, vai tornar o quê? Úlcera. E eu vou parar por aí para a gente não ir adiante. Se você não cuidar desse acúmulo de preocupações, isso vai levar você a um colapso nervoso. Talvez um AVC. Infarto. Não, chega de praga, pastor, é verdade. Mas eu só estou dando a ideia do que é o poder da preocupação. Pastor, é só na área orgânica, física? Não, olha no seu psicológico. Começa com umas irritaçõezinhas. As irritaçõezinhas podem evoluir para um pânico. Do pânico vai evoluindo para uma depressão crônica. Quando você vê, você está absolutamente em desespero com o amanhã, tem medo de tudo, tem medo de pensar no medo, tem medo do futuro, tem medo de gente, tem medo de som, tem medo de tudo. E tudo isso é decorrente de uma palavrinha chamada preocupação. O que a Bíblia chama de preocupação? Deixa eu diferenciar isso antes que você esteja falando assim: pastor, o senhor está falando de uma coisa assim, mas como é possível viver num mundo nosso sem preocupação? É que às vezes a gente chama de preocupação o que não é preocupação. Deixa eu explicar para você o que não é preocupação. O que não é preocupação é você lidar com as coisas responsavelmente. Por exemplo, é você ser previdente. Você trabalhar com diligência, mas gastar a energia na hora certa. Isso não é preocupação. Por exemplo, você ser previdente e pensar no amanhã e falar assim: eu preciso trabalhar hoje porque eu vou me aposentar. E ao me aposentar, eu vou precisar de um sustento financeiro. Isso não é preocupação, isso é previdência. Está correto. Então não é disso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está chamando de preocupação? Preocupação é você antecipar os problemas. De forma que você viva antecipadamente os efeitos desse problema. Deixa eu explicar para você. Você imaginou o problema. Ele nem é real ainda. Mas você trouxe ele para hoje. E não só trouxe ele para hoje, como você já começou a sofrer os efeitos dele hoje. Isso é preocupação. O que mais? É quando ele ainda nem aconteceu e pode, inclusive, nem acontecer. O pior que pode acontecer da preocupação é isso. Tem coisas que você está se preocupando e elas nem vão acontecer. E você já está sofrendo hoje os efeitos disso.
E mesmo que a gente tenha dificuldade em admitir que a gente é uma pessoa mais preocupada do que deveria, na prática isso quer dizer uma coisa que é aterradora para mim e para você. Sabe por que a gente se preocupa em demasia? João 14:1. Porque de fato e na verdade, a gente não confia em Deus de verdade. A grande lição da Bíblia para mim e para você é: se nós estamos num nível de preocupação elevado, a única verdade a respeito disso é que nós não confiamos em Deus de verdade. A gente está confiando na nossa capacidade de resolver. E confiando na nossa capacidade de resolver, a gente está trazendo o problema do futuro, que talvez nem aconteça, está trazendo para hoje e vivendo os problemas hoje. Tem gente tão preocupada que ouve uma notícia que não tem nada a ver com ela e começa a tremer. É um negócio assim. Eu já falei aqui várias vezes, mas é uma realidade. A bolsa caiu. Caiu aonde? Que bolsa que caiu? Não, é a bolsa de Tóquio, não tem nada a ver com você agora. Não, mas eu já estou preocupado, então vai cair mais coisa. Calma, meu irmão. Tem coisa que não tem a ver com a gente. E aí vai vir Jesus e nos ensinar uma série de coisas, mas antes que eu compartilhe isso com vocês, faz um teste com vocês para ver se você é uma preocupada. Pergunta para a pessoa que está perto de você: você é uma pessoa preocupada demais? Teve um sorrisinho nervoso para você? Vamos a um teste. Ao teste de preocupação. O primeiro deles: você tem a tendência a esperar o pior. Alguém está chegando no seu portão, você nem sabe, abriu o portão, ih, já vem uma má notícia. Nem sabe o que é, sabe nem o que a pessoa vai falar. Isso é um sinal que a doença está perto. Você entra em pânico quando recebe uma carta, vê um logotipo, deve ser a Receita Federal, Jesus. Já desespera. Exame médico, chegou o exame, é de um laboratório e devo estar com câncer. Não, peraí. Isso é um dos sinais de que a gente está adoecendo. Você ouviu o primo do rapaz que faz faxina na empresa do seu vizinho dizer que vai ter demissão na empresa e você vai lá que você vai ser o primeiro. É sinal que a gente já está ficando doente emocionalmente. Agora veja que interessante, a palavra preocupação em inglês, vocês sabem como é a palavra preocupação em inglês? É fácil, gente. Quando você não sabe inglês, põe um ation no final. Preoccupation, pronto. Falou inglês. A matriz dessa palavra, no inglês antigo, ela parte de duas palavrinhas. A primeira palavra é sufocar. Preocupar-se é a mesma coisa que sufocar. Tenta imaginar. Alguém sufocando você, não deixando você respirar. Isso é preocupar-se. A outra palavra que remete a preocupar-se no inglês é mais forte ainda. É estrangular. Sabe o que é viver preocupado? É como se alguém estivesse apertando o seu pescoço o tempo todo. Assim. É esse sentido que a Bíblia está falando. E quando a gente olha as Escrituras, a gente vai ver que a preocupação em excesso, o viver-se preocupado, é na verdade uma perda de tempo autodestrutiva. É você sendo seu próprio inimigo. É você destruindo você mesmo. Se não veja, a primeira coisa, olha, não vai precisar nem que você tenha fé para entender isso. Só use o seu raciocínio. A preocupação é uma coisa irracional. Eu vou provar isso para você. Não precisa de fé agora não. Só usa o seu pensamento, só isso. Por que é que a preocupação é irracional? Porque é inútil você preocupar com o que você não pode mudar. Tem coisa que a gente não pode mudar, não é verdade? Está fora do nosso alcance. Adianta alguma coisa você se preocupar com isso? Você não pode mudar mesmo. Se você se preocupar ou não se preocupar, não vai mudar. Então você já está perdendo tempo.
Agora veja o outro caso. É também um absurdo você se preocupar em demasia quando você pode mudar uma coisa. Porque se você pode mudar, continua trabalhando, continua fazendo a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Amém, gente? Então a preocupação é racional? Não é. Nem se você não pode mudar e nem se você pode mudar. Agora, deixa eu dizer uma coisa, a preocupação tem outro problema, que ela é irracional. Ela amplifica os problemas. Vou explicar para você o que é amplificar. Amplificar é isso. Eu estou falando com o microfone, está me ouvindo? A voz não é a mesma? O que mudou? Pois é o som, amplificou. A preocupação faz isso. Você tem um probleminha desse tamanho, é um ratinho. Mas a preocupação faz você ver um elefante. Ela amplifica as coisas. É como Jesus disse em Mateus, aqui ele fala assim: não se preocupem com as roupas que vocês precisam. As mulheres falam assim: ah, Jesus está com gracinha aqui, não é possível. Mas veja o que Jesus está dizendo. Jesus não está falando que você tem que andar maltratado, rasgado, sem roupa, não é nada disso. O que Jesus está dizendo é: olha para o seu guarda-roupa. Não tem muito mais roupa do que você precisa para viver? Tem ou não tem, gente? É disso que ele está falando. Você está se preocupando com coisa que não faz sentido. Tem roupa ali para você usar uma vez por dia durante... É como Jesus falasse assim: vocês estão gastando energia com algo que vai fazer falta lá na frente. Fala para quem está perto de você assim: se você gastar energia hoje, que seria para amanhã, vai fazer falta para você. E você vai ficar doente. Amém, gente? Veja, a preocupação não é só irracional, ela é antinatural. Não precisa de fé também. Usa só a sua cabeça. Você ouviu isso mesmo. A preocupação, ou seja, esse antecipar o futuro que não nos pertence, ele é tão antinatural que eu vou fazer uma prova com você. Quando você nasceu, que data que foi que você nasceu? Não precisa falar não. Mas deixa eu fazer uma pergunta: você nasceu preocupado? Quando você veio para o mundo, chegou, já botou a cabeça para fora: ih, que mundo é esse que eu vou viver? Mãe, me ajuda aí, eu não sei como é que eu vou me vestir. Você fez isso? Não, ninguém fez isso. Então a preocupação, a gente aprende. A gente aprende a ficar preocupado. Sabe qual é a boa notícia disso? É que é possível desaprender a ficar preocupado. E Jesus ensina isso para a gente desaprender. Quer ver uma coisa que também não é natural a preocupação? É que o ser humano é a única espécie criada por Deus que se preocupa. Não sei se você já pensou nisso. Você já viu por aí um leão pensativo, fazendo assim nas barbas e falou: como é que eu vou comer amanhã? Um ratinho, você já encontrou um ratinho por aí? Falando assim: eu não sei o que vai acontecer no dia das mães, que presente que eu vou comprar. É só o ser humano que tem essa maluquice de trazer o futuro para agora e sofrer desnecessariamente. Aí vem Jesus em Mateus 6 e diz assim: as aves não se preocupam. Jesus tinha muito bom humor. É que os textos são clássicos, nas línguas clássicas, mas eu acho que se a gente estivesse ouvindo Jesus, numa linguagem popular, ele ia falar assim: gente, vocês já viram um pardalzinho enlouquecido no meio da rua, falando assim: eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Já viu um pardal fazer isso? É o que Jesus está falando. As aves, elas não se preocupam, porque Deus cuida delas. Vocês não sabem que vocês são mais valiosos para Deus do que meras aves. Vou dar uma palavra de conforto para você. Aliás, eu vou pedir para alguém que está perto de você falar, que fica mais perto. Fala para quem está perto de você assim: você vale mais que um pardalzinho.
Captou? Olha como você tem valor. Tem mais, a preocupação é inútil. Ela não funciona. Não precisa de fé ainda. Ela simplesmente não funciona. Por quê? Porque a preocupação, ela faz com que você fique pensando no passado e no futuro. Qual é o problema? Você pode alterar o passado? Pode alterar o passado? O passado já aconteceu. Não adianta mais se preocupar com isso. Mas o que é pior? Você pode interferir no futuro agora? Também não. Então, ela é inútil. Ela não soluciona nada. Ela faz apenas que você sinta impotente e miserável hoje. Fala assim comigo: a preocupação, essa coisinha que fica me corroendo, ela só me torna miserável e impotente hoje. Quer a prova disso? Palavras de Jesus: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Tem alguém aqui que conseguiu fazer o seu dia virar 25 horas já? Então por que você está se preocupando? A preocupação, ela também não só é inútil, como ela é desnecessária. Precisa de fé, pastor? Não precisa não. Usa só esse negócio que você tem usado menos do que deveria. Sabe por quê? Porque confiar todos os detalhes da sua vida a Deus é confiar que Deus cuida de você. Amém, gente? Mas por que a preocupação é desnecessária? Veja, vou pegar o exemplo de novo de uma criança pequena. Criança, sei lá, de 3 anos, 4 anos, vai para a escola. Filha, sei lá, de alguns de vocês aqui. Aí ela chega e pede para o pai assim: pai, eu preciso de um lanche para ir para a escola. Quando a criança fala isso, vocês acham que ela está preocupada? Como é que o pai vai conseguir? Onde que ele vai arrumar dinheiro? Se ele vai trabalhar, se ele não vai trabalhar, se ele vai pedir emprestado. Você acha que a criança está pedindo nisso? Mas quando a gente ora e fala com Deus, a gente acha que é assim. A gente se comporta assim, mais infantilmente do que uma criança. A gente fala com Deus, mas não confia. Senhor, eu preciso, mas eu não sei não, eu já vou sair por aí fazendo a primeira coisa que vem na telha, vai que o Senhor não funcione. Isso é a prova que a preocupação se tornou um Deus para a gente. Sabe como a gente começa a curar a preocupação? Não adiantaria nada eu falar tudo isso para você, se eu não mostrasse biblicamente como é que a gente cura isso. Primeiro remédio de Deus para curar a preocupação: deixe que Deus seja Deus na sua vida. Enquanto Deus não for Deus na sua vida, você vai se preocupar demasiadamente. Jesus disse em Mateus 6,32: Deus cuidará de você, apenas confie nele. Amém, gente? Pastor, como é que eu continuo no caminho da minha libertação desse estado de preocupação? Bem, aí a Bíblia tem muito a nos dizer aqui. Primeiro conselho, coisa prática. Agora você vai começar a precisar ter fé. Tudo que eu falei até agora, você só precisava usar a sua razão. Agora você vai precisar de fé. Porque a Bíblia vai nos ensinar que para a gente abandonar a preocupação, ou melhor, ela nos abandonar, você precisa confiar a Deus cada área da sua vida. Deixa eu explicar isso para você. Nós cristãos temos um péssimo costume de dividir a nossa vida em partes. Não sei se você já conversou com alguém que vai orar e ora assim: Senhor, abençoa essa caixinha da minha vida. Qual é a caixinha? A vida afetiva. Agora abençoa essa outra caixinha da minha vida. Qual é? A área financeira. Agora abençoa essa outra caixinha. Eu tenho a impressão que o Espírito Santo fala: mas quantas caixinhas tem aí? Eu já estou quase perdendo a conta na sua oração. Que tal eu abençoar você por inteiro?
sem as caixinhas. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós falam assim: como é que você está, meu irmão? Ele responde assim: pastor, espiritualmente eu estou bem, estou indo na igreja, mas o resto da vida está ruim demais. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma maluquice. Não é possível você estar bem espiritualmente, o resto está tudo mal. Como não é possível você estar bem nas outras vidas, espiritualmente bem? Ou está tudo mal, ou está tudo bem. Porque a gente precisa confiar a Deus cada área. A preocupação nos dá a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Eu acho muito interessante que tem hora na vida da gente, eu já passei por isso, eu confesso a vocês, tenho lutado contra isso. Eu sei que talvez você esteja numa situação difícil hoje, e você fala: pastor, eu estou passando por essas coisas, eu preciso vencer isso. Mas talvez alguns de nós aqui estejam num momento de calmaria, o mar não está revolto, você não está devendo muito, você não está com problema de saúde. Quando eu falei dever muito, quase todo mundo, não, então você está devendo pouco, pronto. Você não está com problema de saúde grave, seus filhos não estão dando muito problema, ou seja, a situação não está tão ruim para você. Só que quando a gente está doente das emoções, preocupado, você mesmo não tendo uma coisa que preocupar você, você fica começando a se preocupar: puxa, mas deve ter alguma coisa que eu não estou lembrando. Está neurótico quase. Não deve ter, sei lá, deve ter alguma coisa que vai me gerar preocupação. Eu preciso olhar direito, eu acho que eu esqueci de ver alguma coisa que vai me gerar preocupação. Aí vem a palavra de Deus e fala assim: ou você aprende a confiar em Deus, ou você vai carregar esse fardo pesado para o resto da vida. Jesus vem em Mateus 6:32 e diz assim: o seu Pai Celestial sabe perfeitamente bem das coisas que você precisa. Isso aqui é uma profecia para a gente. Diz para quem está perto de você assim: Deus sabe o que você precisa. Mas não se esqueça disso não. Principalmente quarta-feira que vem, a hora que você não está no culto. Deus sabe do que você precisa. Por que é que você vai se preocupar antecipadamente? Primeira lição: confie em Deus em cada área da sua vida. Segunda lição que Jesus nos ensina aqui, coisinha difícil da gente aprender: viva cada dia da sua vida um por vez. Deus deu um combustível espiritual para você, que é para segunda-feira. Se você trazer a sexta-feira para a segunda-feira, o que vai acontecer? Vai acabar a gasolina. Se você trazer a quinta-feira para a sua segunda-feira, inclusive na sua agenda, você vai prejudicar você e vai prejudicar também as pessoas que vivem com você. As duas coisas vão acontecer. Com frequência a gente sofre com as coisas que pode acontecer amanhã, na próxima semana, enquanto Deus deu um combustível espiritual e emocional para hoje. Veja, hoje é dia 2 de março. Com o que você já está se preocupando? Com as contas de abril. Mas pode ser que algumas coisas nem aconteçam. A Casas Bahia olha para você e fala assim: você já pagou muito carnê aqui nas Casas Bahia. Desde 72 você paga em dia. Faz o seguinte, vou mandar uma cartinha, esse mês você não precisa pagar não. Aí você fala: meu Deus, estava me preocupando com a Casas Bahia até agora. Aí vem Jesus e fala assim para a gente: gaste a sua energia e se concentre no que está acontecendo, e não se alguma coisa vai acontecer. Muitos de nós estão doentes espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque essa palavrinha "se" não sai da nossa vida. E se acontecer alguma coisa, pastor? Já trouxe para si. E se o meu esposo fizer isso, pastor? Já trouxe para si. E se eu ficar desempregado? Já começou a sofrer agora. E se eu não passar no concurso? Já está sofrendo agora. Vem a Bíblia e fala assim:
tira esse "se" da sua vida. O futuro pertence a Deus. Viva hoje responsavelmente. A Bíblia vai dizer assim, para que nenhum preguiçoso fique animado. Pode ser que eu esteja aqui pregando e algum preguiçoso fala assim: ah, pastor, agora eu tenho a justificativa para minha mulher, não sai mais de casa, já que não tem que se preocupar mais com nada. A Bíblia vai dizer assim, em Eclesiastes: tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Porque o túmulo para onde você vai, você não vai ter mais chance de fazer. E você, eu acho que não leu essa parte, né? Mas está lá na Bíblia. O que é para fazer hoje, faça hoje. Mas o que é para fazer amanhã, não traga para hoje, porque você vai ficar doente. Espiritual, emocional e fisicamente. Amém, gente? Deus fala conosco. Você vê que Deus fala conosco sem nem você usar a fé. Hoje uma parte da mensagem você só usou a sua mente. E a outra parte agora você precisa crer. Porque nós acabamos de ler em João 14, não se preocupem com o vosso coração. Mas a segunda parte do texto vai precisar de muita fé. O que diz o texto? Creiam em Deus. Estranhamente Jesus fala assim: creiam também em mim. Por que será que Jesus fala isso? Por que ele não termina a frase assim: creiam em Deus, gente, está resolvido, vamos para a nossa casa, que o grande amor de Deus, a graça... Não fala isso. Porque muita gente crê em Deus de uma forma dispersa. Aliás, é difícil você encontrar uma pessoa que fala que não crê em Deus. Todo mundo crê, só que não é um Deus pessoal. As pessoas creem num Deus, tem um Deus que cuida de nós aí, tem um Deus que cuida do universo, mas a Bíblia está falando que Jesus é um Deus pessoal. Ele se relaciona com você, você pode orar a Ele, você pode se relacionar com Ele, você pode pedir a Ele, você pode conhecê-lo melhor. E aliás, a Bíblia diz: quem o conhece melhor, Ele revela os seus segredos. Você pode ter segredos com Deus e Deus se revelar a você. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu termino essa mensagem dizendo que toda vez que você tentar antecipar os problemas, tente se lembrar, qual foi a última vez que você antecipou um problema e isso melhorou a sua vida? Qual foi a última vez que você trouxe a agenda da sexta para a segunda, isso melhorou o seu casamento? Qual foi a última vez que você trouxe o problema do mês que vem para agora, e isso não piorou a sua vivência com seus filhos? Tem gente que fala assim: não, pastor, eu estou com uma preocupação aqui, eu já vou espalhar para todo mundo se preocupar, então a avó se preocupa, o vô se preocupa, o vizinho se preocupa, porque eu já deixo todo mundo avisado, só vai enlouquecer todo mundo. Enlouquecer todo mundo. Porque tem coisas que nem vão acontecer e todo mundo já está preocupado, todo mundo já está desesperado, todo mundo já está com a pressão lá em cima, né? E a gente vai vivendo numa vida assim, tem hora que você liga para algumas pessoas, elas estão tão preocupadas, tão desesperadas. Espera aí, pastor, deixa eu dar uma respiradinha aqui. Calma, calma, o que está acontecendo aí? Confia no Senhor. Se você está achando que tudo que eu falei aqui hoje ainda não foi suficiente para você abandonar essa preocupação excessiva, só vou falar promessas de Deus para a gente ir embora. Só lembrar você das promessas de Deus para você colocar essa preocupação no devido lugar. Primeira promessa, Salmo 37. Entrega o teu futuro ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ah, pastor, o senhor leu futuro ao invés de caminho. É verdade, porque caminho aqui é sinônimo de futuro. Segunda promessa de Deus para você, para abandonar a preocupação, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem é que precisa de refúgio e fortaleza? É quem está no meio de batalhas.
Quem é que corre para uma fortaleza? É quem a coisa está pegando. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em que hora? Para encher o seu coração de fé. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quer mais promessas de Deus? Salmo 46, você que está batendo no vento, tem gente que está lutando contra o vento, parem de lutar, em outras palavras, parem de se preocupar, saibam que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Você recebe essa palavra de Deus? Quer mais promessas de Deus? Salmo 118, 5. Na minha angústia, ou seja, no meio das minhas loucuras de preocupações, eu clamei e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Olha que coisa. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Pastor, tem no Novo Testamento? Tem. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e dessa palavrinha chamada equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio? Você fazer a coisa certa, na hora certa. Eu termino com gente que ainda está ansioso. 1 Pedro 5 e 7. Agora precisa de fé. A melhor confiança que você puder ter em Deus. Olha a promessa de Deus para você. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para Ele ser o seu pastor. Ainda que você ande por um vale de sombra de morte, você não precisa temer. O Senhor está com você. E porque o Senhor está com você, bondade e misericórdia, essas duas coisas, vão correr atrás de você. Você não precisa correr atrás delas, elas vão correr atrás de você. É o que a Bíblia está dizendo. Se você confiar em Deus, as bênçãos do Senhor vão achar você. Você não precisa estar correndo atrás delas. Você recebe essa palavra de Deus? Então eu termino aqui essa mensagem, e eu termino com o título dessa mensagem. Propositadamente eu titulei essa mensagem pensando num filme que foi lançado esses dias, há tempo atrás. O nome do filme era Não Se Preocupe, Tudo Vai Dar Errado. Se você for na maioria das igrejas evangélicas hoje, você vai ouvir: não se preocupe, tudo vai dar certo. Só que quando você começa a viver a sua vida, você vê que isso é uma mentira. Que nem tudo dá certo. Que o dia mau chega para todo mundo. Que a doença atinge todos os seres humanos. Que o problema do desemprego chega para o crente e para o não crente. Que o sofrimento da vida chega para o que dá dízimo e para que o não dá dízimo também. E que todos nós, eu e você, estamos debaixo da graça de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, você vai morrer de preocupação. E não vai resolver nada. Você entende o que o Espírito de Deus está falando para você hoje? Então eu termino essa mensagem falando assim: não se preocupe. Tudo vai dar 3 pontinhos. Tem a menor importância. Porque o problema não é se vai dar certo ou errado. A grande questão da Bíblia aqui é onde você vai colocar a sua preocupação. Nós lemos Pedro nos ensinando: lancem sobre o Senhor toda a vossa. Se você fizer isso, as coisas vão dar certo. Agora, se você lançar sobre você mesmo
as preocupações, você vai ler o título da mensagem de hoje: não se preocupe, tudo vai dar errado. Mas eu creio que o Espírito de Deus está nos conduzindo hoje a confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Abre mão dos controles e o Senhor agirá na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra de Deus? Você celebra ao Senhor com confiança? Então vamos celebrar a vida que há para nós nessa noite. Eu creio que você vai sair daqui mais leve hoje, mais aliviado, falando assim: Deus está comigo, o Senhor é o meu pastor, pode 1000 cair à direita, 10.000 do outro lado, mas o Senhor vai cuidar de mim. Amém, gente? Feche os seus olhos, eu quero orar com você, e nós vamos cantar. O grupo de louvor já esteja aqui comigo. Pai amado, diante do Senhor nós lançamos tudo aquilo que gera convulsão no nosso coração. Muitos de nós chegamos nesse culto hoje com fardos pesadíssimos, os fardos dos problemas, os fardos das culpas, os fardos do desânimo, os fardos emocionais, aquelas coisas que a gente não aguenta mais carregar. Mas o teu Espírito, que é um rio de água viva, está trazendo água para esses terrenos sedentos de vida. Pai, ensina-nos a viver a tua palavra. Não deixa que a gente viva de um lado uma espiritualidade seca, que não há milagres de Deus, que não há encontro com Deus. Mas também não deixe que a gente se engane com uma espiritualidade que está na moda, que ela é mística, que ela é quase parecida com horóscopo, que a gente tira a sorte, que a gente tira a caixinha da promessa, que a gente disca um número como se Deus fosse empregado nosso. Livra-nos, Senhor, dessa idolatria. Ensina a gente a lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Ensina a gente a colocar sobre o Senhor as nossas famílias, os nossos filhos. Ensina a gente a ter um relacionamento pessoal com o Senhor, de sorte que o nosso coração não fique mais perturbado e desesperado. Ensina a gente que o nosso futuro pertence ao Senhor, e que eu preciso fazer a minha parte hoje, porque Deus prometeu que o maná chegaria para a minha vida todos os dias. Não adianta eu pegar uma maná de amanhã, nem depois de amanhã, porque ele vai apodrecer, e pode também apodrecer as minhas emoções, o meu organismo. Ensina, Senhor, que há um maná de hoje, para hoje, e que amanhã o Senhor vai providenciar o maná de amanhã, para amanhã, e assim a gente vai vivendo dia após dia, confiando no Senhor. Ensina-nos também que isso não pode levar ninguém à indolência, à preguiça, à falta de ação, porque ao preguiçoso o Senhor nos manda fazer uma pós-graduação com as formigas. Ela vai nos ensinar a ser previdentes. Senhor, nos livra do desespero, da preocupação, mas nos livra também da indolência. Faz viver em nós esse poder que Paulo escreveu ao Timóteo, que é o poder que nos dá equilíbrio, Senhor, para viver uma vida para a tua glória. E a gente não vai se preocupar, porque tudo pode dar certo, se a gente colocar a nossa vida nas tuas mãos. Que cada vez que a gente olhar para um pardalzinho na rua, e a gente estiver enlouquecido com as nossas preocupações, a gente vai lembrar da tua voz falando para a gente: até mesmo dos pardais eu cuido. Toda vez que a gente estiver angustiado,
toda vez que a gente estiver sob o poder de calmante sem dormir, que o Senhor nos faça olhar para uma plantinha, uma rosa, e o teu Espírito falar no nosso ouvido: eu cuido dessa planta, que nasceu hoje e talvez amanhã nem vai existir. Imagina da sua vida, que é a primazia da minha criação. Ensina isso para a gente, Pai, para que a nossa vida seja uma vida plena. Não porque a gente tenha tudo, porque buscar tudo nessa vida está levando muita gente à loucura da preocupação, mas porque a gente tem tudo o que a gente precisa para viver, porque o Senhor é o nosso pastor, e Ele sendo o nosso pastor, nada do que nós precisamos de fato vai nos faltar. Que assim seja sobre as famílias, que assim seja sobre os lares, que assim seja sobre a juventude, que assim seja sobre o nosso país, Senhor, que assim seja sobre a Tua igreja invisível em todos os lugares desse mundo, em nome de Jesus, amém, amém.